Tá entrando. Já estamos ao vivo lá. Já estamos ao vivo, Cláudio Amaral. Sim, senhor, Frei Guilherme. Boa tarde. Boa tarde. Daqui a pouco o povo está chegando. A Beatriz Xavier já deu boa tarde aí. Boa tarde, Beatriz. Seja bem-vinda. Estamos esperando o pessoal chegar. A Kelly Cristina. A Kelly Cristina é lá do Horto, Cláudio Amaral, da paróquia do Horto, Acho que eu me lembro da dela. Capela Bom Pastor. Tem um filho psicólogo, ela. Tá bom. A Kelly Montagnер. Hilda Nunes Bassi. Boa tarde. A Maria Helene aqui da paróquia, Uhum. coordenadora da PASCOM. Márcia Porfírio também está aí. Vocês que já chegaram, vão compartilhando, convidando as pessoas. Olha o Josafá. Lembra do Josafá? Lembro, sim. Josafá, tá aí. Alfredo, Hermínio. Hermínia, visita de honra. Olha, Hermínia, sua colega, nossa Sim. amiga. Querida, boa tarde. Boa tarde, Alfredo. O Frei Alfredo também tá aí? Alfredo Souza. Ah, não vi ainda aqui na lista. Que legal. Anthony Uhum. também tá aqui, Frei Anthony. Que bom, louvado seja Deus. O Fabrício, também aqui da PASCOM, coordenador também dos Uhum. ministros de leitura aqui da paróquia. O Uhum. famoso Leandro, Famosíssimo. também tá aí. Denilson Salesiano. Salve, Uhum. Denilson, bem-vindo. Beijão, Hermínia. Bom, vamos começando então. Vamos lá. Começo agradecendo ao Cláudio do Amaral, para quem não conhece, um grande amigo de uns 25 anos. Por aí, por aí. Nós nos conhecemos num momento muito intenso da minha vida, uma grande mudança da minha vida, na dele também. Ele é psicólogo de formação e de carreira. Desde que eu o conheço, ele se dedica à chamada psicologia no ambiente empresarial, em organização, em diversos aspectos, organizações de grupos, equipes, projetos, seleção de pessoas. Então foi um cara que Uhum. sempre lidou com relações humanas, com perfis, com limites, com reconstruções de grupos, né? Isso Um homem mesmo. que, estou falando certo? Vai lá. E também um grande amigo da congregação, da nossa congregação dos frades inacianos, já nos ajudou inúmeras vezes, incontáveis vezes, e de formas muito diferentes, em grupo, individualmente, a mim pessoalmente, e é meu irmão, né? Há muitos anos temos muito mais que amizade, somos grandes irmãos e amigos, dividimos muitas coisas e de muitas formas. Ele hoje mora lá em São José dos Campos, já há alguns anos, mudou completamente a vida dele para cuidar da mamãe, que tem 80. 90 anos. Virgem Santíssima, que tem 90 anos, a dona Laura, uma mulher muito especial, uma cristã de peso Verdade. e uma história de vida muito bonita também. Enfim, é isso que eu tenho a dizer
por enquanto, sobre o Cláudio. E nós o convidamos para inaugurar essa série de lives que começam hoje e que se estenderão certamente por muito tempo e que pode se tornar um grande espaço de debate, de reflexão. Vamos chamar pessoas como o Cláudio, profissionais de uma área específica, e chamaremos também outras tantas pessoas da paróquia para participar aqui e falar sobre assuntos diversos da vida. Então é um momento de troca, de debate, de encontrarmos talvez algumas respostas, poucas, mas certamente para encontrar pistas e para encontrar força, né? Sozinhos a gente não vai dar conta. Então eu agradeço muitíssimo ao Cláudio por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, gastando o seu tempo conosco, mas generosamente dividindo não só a experiência de vida e técnica que tem, mas também sua generosidade fraterna. Ah, e um detalhe importante, o Cláudio está fazendo teologia, já fez não sei quantos cursos na vida dele aí, mas agora está fazendo teologia, então um gabarito novo na abordagem dele. Muito obrigado, meu irmão. Uma alegria. Uma alegria estar aqui com amigos queridos, tanto da comunidade de Nossa Senhora de Fátima, que eu conheço e tenho um carinho muito grande, da congregação. Frei Guilherme já localizou, situou aí a minha relação de 20 e tantos anos com essa congregação, tão querida, caminhante, né? Em construção sempre, graças a Deus. E eu estou vendo aqui, na nossa cola aqui no celular, os amigos que estão entrando aí pelo Facebook, muitos amigos queridos, eu divulguei essa live, e amigos queridos de São Paulo, ex-clientes, e amigos e colegas também de psicologia que estão entrando. Sejam bem-vindos aí. Depois a gente, tendo tempo, a gente consegue nominá-lo, mas um abraço muito carinhoso a todos. Uma alegria estar com todos aí. Muito obrigado, Frei Guilherme, pelo convite. Tem Maria Odete também, Patrícia Lima, Virgínia Fernandes, Eliane aqui da paróquia, a Kátia tá aí, ó. Seja bem-vinda. Eunice Muniz, Eunice eu acho que é uma que fez já uma pergunta aqui, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Okay. João Geraldo Lima, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Cláudio Amaral, estamos acompanhando aqui, felizes por revê-lo. Indaiatuba. Maria Araújo, a Sônia lá de Bauru, lembra dela, Oblata? Claro, queridíssima, sim, um abraço. Isabel Cação de Portugal. Portugal. Temos audiência internacional. Neide Aparecida Luiz, a Cida, você vai se lembrar dela aqui da paróquia, que é do Ministério de Música, agora ela mora em Minas. Ah, sim. Mas continua presente aqui. A Maria Rosa, também aqui da paróquia, Ana Paula Medeiros, a Michele Gonçalves Maciel, muita gente. Cláudio, já temos algumas perguntas, as pessoas aqui do grupo também podem ir fazendo suas perguntas, suas provocações, suas partilhas, é um lugar de diálogo e de debate. Se eventualmente alguém quiser também participar no vídeo e dar um alô, eu consigo incluir algumas pessoas, é só me avisar aí. Mas, Cláudio, tem uma pergunta aqui, muito interessante, e que acho que pode inaugurar um pouco a nossa conversa, que é de uma senhora muito católica, participante da nossa comunidade, e que faz o seguinte desabafo. Ela diz assim: parece que eu estou perdendo a fé. Eu confio em Deus, sempre confiei, sempre fui de igreja, mas parece que estou perdendo a fé por causa dessa situação toda. Como é que eu faço para não perder a fé? Deixa eu localizar só uma questão antes, Frei Guilherme. Quero muito responder essa senhora aí. Uma questão fundamental mesmo para essa nossa reflexão. Mas eu quero começar
fazendo um pano de fundo como tema dessa nossa live, que nós chamamos de ansiedade, tristeza em momentos de crise. Eu queria dar só para a gente falar o mesmo idioma, o que nós entendemos por crise, nós, os psicólogos, né, Hermínia, e colegas que estão aí nos acompanhando. Nós temos e teremos crise desde que nascemos até morrermos, né? Ter crise ou viver em crise não é um pecado, não é uma falha, não é uma doença, muito pelo contrário, né? Estar em crise ou vivenciarmos crises indica que estamos vivos, né? Então, eu sempre faço um recorte de crise assim, que crise é toda situação, ou toda sensação de situação que nós temos quando nos tiram ou nós mesmos nos tiramos de alguma zona de conforto em que vivemos. Isso no plano individual, pessoal, temos as nossas crises. É muito comum as pessoas leigas dizerem crise da adolescência, crise da juventude, crise no casamento, crise na vocação. São crises individuais, né, pessoais. Nós temos as crises chamadas bipessoais, né, ou crises grupais, né? Tal grupo está em crise, tal empresa está em crise, né? Empresa quero falar um pouco depois, junto com a igreja e outras instituições. Mas grupos de estudos, grupos de trabalhos, grupos de igrejas, né? São essas outros tipos de crises, que elas são bipessoais ou pluripessoais. E temos crises institucionais, né? E vivemos sob ela todos os dias. Crises de empresas, Frei Guilherme situou aí, eu de fato trabalhei por quase 30 anos da minha experiência profissional atendendo crises e conflitos organizacionais, né? Esse era o meu principal trabalho. Tem aí na conexão alguns clientes meus que passaram por atendimentos comigo, individuais e grupais, né? Crises institucional na igreja, ou nas igrejas, né? Sempre vivemos e sempre viveremos muitas crises. Crises de governos, governo no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, crise no parlamento, crise no judiciário, por aí vamos, né? Crises internacionais, né? Cansamos de ver no noticiário, na mídia, o país tal contra o país tal, o interesse econômico de um país contra o interesse econômico do outro, em detrimento de outro, são as famosas crises internacionais ou geográficas, como a gente chama. Crises regionais. E temos crises, como a que vivemos agora, de âmbito mundial, né? Eu queria localizar esse conceito de crise. Crise é tudo aquilo que nos tira, o que a gente sente fora do nosso domínio de controle, da nossa zona de conforto, e que muitas vezes precisamos de ajuda, de intervenção, de socorro, né? Por isso que é muito desejável que sempre quando estamos em crises, e sobretudo as grupais, crises familiares, de casamento, que alguém externo que não tenha vínculo emocional nesta relação, que possa enxergar essas relações, esses papéis, que possa contribuir com essa interpretação e com a busca de solução. Hoje nós estamos vivendo uma crise de âmbito mundial, com um inimigo fortíssimo e visível, que nos escolheu, e não escolhe país, povos, poder econômico, poder social, história na humanidade, né? Estamos todos aí vivendo uma crise. E claro que essa crise que eu estou localizando no plano mundial, ela nos ataca, nos atinge a todos no plano individual. Então, isso que essa senhora, que Frei Guilherme perguntou, é um começo de uma conversa nossa por aí.
Cada um de nós, no plano pessoal, no plano individual, somos tocados ou somos atingidos de uma forma diferente por essas crises, né? Cada um de nós. Alguns ignoram, outros desdenham, por defesa, por medo, vou falar de medo daqui a pouco. Outros faz de conta que não é com eles, outros se apavoram, outros entram em pânico, né? Outros perdem o controle, alguns tantos outros perdem o emprego, portanto, mais uma perda de situação de controle, que gerarão outras crises, né? Então, a essa senhora, eu quero falar, o Frei Guilherme vai me lembrar disso, eu quero falar da importância ou do privilégio de quem está vivendo, passando pela crise que estamos passando, volto a dizer que é mais uma entre tantas, talvez na dimensão sanitária uma das mais difíceis e fortes que a humanidade já viveu, pelo que nos diz a história, mas quando nós temos o privilégio, vou reforçar isso, vocês depois me lembram disso, de passarmos por essa ou por outras crises, tendo fé, ou a possibilidade de termos uma fé, ou praticarmos uma fé, essa crise pode ter outra coloração. Ela vai ser difícil também, né? A crise não minimiza ou não exclui, ou não privilegia as pessoas porque elas têm fé. Assim como a doença. O que nos difere, o que pode nos diferir, é a maneira pela qual, ou a forma pela qual, nós nos fortalecemos diante dessas dificuldades, dessa crise. Então, essa sensação, que é um dos subcomponentes da ansiedade, eu vou conceituar a ansiedade daqui a pouco, melhor, é muito humana, minha senhora querida. Estivéssemos falando pessoalmente, eu com certeza estaria te dizendo isso, né? Que bom que a senhora tem dúvidas. Só pode ter dúvida quem um dia achou que teve certezas. Então, assim, a gente busca crescer na nossa fé. Tá? E o Frei Guilherme, doutor na matéria, que pode falar disso com muito mais propriedade do que eu. Mas este privilégio, esta condição, não deveriam, estou dizendo que não possa ocorrer. Servir de mais um chicotinho para nós que cremos em alguém, ou em algo, em um Deus, de que por que eu estou sofrendo tanto, e estou angustiado, estou ansiosa, mesmo tendo fé, eu que sempre acreditei em Deus. Acho que esse é o drama dela, né? Eu acho que esse é o dilema mesmo. Esse é o dilema que fica aí. Mas penso eu, pela minha experiência, o Frei Guilherme pode corroborar isso, que a gente também pode ter uma experiência bastante diferenciada desta crise, e aprendermos o que eu vou falar também daqui a pouco, tirar lições dela, sobretudo por termos fé. Sobretudo por termos fé. Não que quem não tenha fé não possa sair bem de crise. Claro que sai. Claro que sai. Né? A ciência está aí, a psicologia está aí, a área do conhecimento estão aí para nos ajudarmos a entendermos os mecanismos, as reflexões, a filosofia, né? Mas a gente precisa, quando a gente faz esse recorte da fé, eu não consigo fazer esse recorte da fé sem contextualizar crise. Estamos em crise. E por incrível que pareça, estamos todos no mesmo barco. Todos no mesmo barco, né? Nós vamos falar disso de alguma forma um pouco mais para frente, mas eu queria localizar isso, tá bom? Muito obrigado. Que lindo.
Algumas outras pessoas aqui que deram boa tarde. André Silva está com a Meu Mariana e com a sobrinho. Isabela. Ah, é o André, Meu, teu sobrinho. A foto tá pequenininha, não estou reconhecendo. meu sobrinho amado e minhas sobrinhas lindas. Mariana e Isabela. A Beth, lá de Bauru também. Rita Lara. A Cida está dizendo que lembra muito bem de você. Que bom. A Hermínia. Perfeito, ela está dizendo. Marlene Fátima, Madalena Egas, aqui da paróquia também, a Marlene também, coordena os ministros extraordinários aqui na Eu comunidade. me lembro dela. Que mais? Solange Munhoz, Elaine Lopes, Fernanda Demarque, Lígia Maria, bom revê-lo e mais um ensinamento para você também, Lígia, que bom revê-la por aqui. A Márcia Leopoldo, o Fernando Mazer. Muitos profissionais da saúde dizem da importância de criar uma rotina e aproveitar, deixa eu descer aqui, esse período para se especializar, como estudar uma nova língua, um curso de especialização. No entanto, tanto eu quanto outros percebemos uma dificuldade enorme de fazer, inclusive, coisas que são prazerosas. Por que isso acontece? Deixa eu complementar aqui os outros, aí você já volta aqui. A Luciane, orgulhosa de você, meu amigo. Luciane Soares. Sim, minha amiga querida, ex-Avon, minha amiga. O Fernando dando boa tarde. Silvino José Alves. Elaine Lopes Araújo. Boa tarde, Frei Guilherme. Cláudio, que bom conseguir entrar agora. Que bom que você está aqui, querida. A Regina Assunção. Nós já temos então, Cláudio, duas perguntas. Uma é essa do Fernando, e tem uma outra aqui que eu tenho também na gaveta aqui para te propor uma reflexão. Volta só um pouquinho, por favor, Frei Guilherme, que ele falou sobre a questão. O Fernando diz assim, rotina, que essa questão é importante hoje, a gente tem ouvido mesmo, né, Cláudio? Que é importante a gente manter uma rotina em casa e aproveitar bem o tempo, fazer curso de especialização, enfim, ocupar o tempo com coisas boas e coisas úteis. Mas a problemática que ele apresenta é assim, que ele e talvez muitos outros como ele não estão conseguindo fazer isso. Não estão conseguindo fazer nem o que normalmente dá prazer. O que seria natural, você fazer o que te dá prazer. Mas nem isso está conseguindo fazer. Okay. Caramba, forte, né? Mas é isso mesmo. De novo, como eu falei de início, cada um é impactado ou reage de uma forma. Fico muito feliz com essa pergunta, porque quando eu vejo regras ou recomendações listadas como se fossem mandamentos de como as pessoas devem passar por essa crise que estamos vivendo, por essa pandemia, por esse isolamento, né? Eu me incomodo assim como ele. Eu também tenho esse incômodo. Né? Eu penso que se um primeiro subproduto que nós pudéssemos ter desta parada que está sendo para muitos, para mim, para muitos, meio que um tranco na vida, de repente nos tiraram tudo que era mecânico e automático no nosso existir. Exato. Desde o acordar, escovar dentes, tomar banho, tomar café correndo, tomar o metrô, pegar um carro e trabalhar. Você não vai fazer mais isto. Ou vai trabalhar em casa, como muitos estão trabalhando. E estão trabalhando muito. Conheço pessoas que estão trabalhando em home office muito, né? E é difícil também, porque é um novo, é um reaprender, é um aprender, não é nem um reaprender, é um aprender, é um novo código de funcionamento. Então, quando eu entendo o que ele diz, sim, e aí eu quero responder assim, qual o nome dele, Frei Guilherme? Fernando, se esse tempo de isolamento ou de reclusão, cada um dá um nome, que nós estamos sujeitos hoje, e temos que fazê-lo mesmo, é disso que se trata, por responsabilidade humana e cristã, tenho insistido muito nisto,
não tem outra palavra para dizer isso, né? Qualquer outra coisa, para mim, é fora de questão neste momento, quando não temos respostas. Se não temos resposta, temos que tentar produzir o mínimo de risco possível. É isso que está ao nosso alcance, mais nada, né? Então, Fernando, se você não se cobre quanto a isso, meu querido, por mais que autoridades de saúde têm muitas teorias, ok, eu respeito muitos cientistas sociais, humanos, e médicos e clínicos recomendando, faça isso, alguns psicólogos, o que eu vejo de colegas na mídia dando entrevista, porque Frei Guilherme me conhece há muitos anos, sabe que uma das coisas que eu mais me rebelo é de coisas de receitas. Eu não acredito nisto, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito em coisas que efetivamente façam sentido para mim. Então, você me parece, né, muito esclarecido com uma pergunta desta. Não se cobre isto, meu querido. Se você não está predisposto, não tem disposição, não tem nesse momento, até energia mesmo, tão impactado que está com tudo que está ocorrendo contigo, com a tua família, com os teus amigos, com o teu trabalho, com o mundo, com o Brasil e com o mundo, e não tem essa proatividade para buscar fazer coisas diferentes, reflita, use esse tempo, descanse, faça oração, fica quieto, vai ouvir uma música. Se você tiver vontade de ler um livro, que bacana. Mas não adianta você ter que fazer alguma coisa porque alguém lhe disse que tem que fazer. Seria bacana, seria bacana. Vou falar por mim para não falar dos outros. Eu, como disse o Frei Guilherme no início, eu depois de velho resolvi encarar mais uma graduação na minha vida, que já era um sonho antigo. Estou cursando teologia. O meu curso, como é à distância e semipresencial, ele não teve problema de continuidade. Eu continuo tendo aula, estou estudando que nem um louco, estou estudando que nem um condenado com essa teologia, que eu já estou no 3º ano. E que bom que eu tenho, né, essa possibilidade, que eu já vinha fazendo desde 2018. Mas tem pessoas que não têm. Então, assim, eu não sei se eu te frustro, Fernando, com essa resposta, eu não sou dessa linha, viu, de recomendar. Então, assim, se eu te conhecesse pessoalmente, talvez eu te perguntasse, tem alguma coisa na tua vida que tivesse pendente, que pudesse você estar organizando ou reorganizando, que você tivesse prazer em estar fazendo, que você possa fazer? Ah, tem, sim. Arrumar, então pronto, vai fazer isso, ou vai ouvir uma música, fica quietinho. Eu conheço gente que está passando por essa etapa, por esse isolamento, por essa reclusão, de formas tão diferentes. Conheço gente que tem rezado mais, que tem orado mais, tem gente que tem ficado em silêncio, tem gente que tem curtido os filhos, olha que incrível, tem gente que tem descoberto o casamento. Tem gente que tem redescoberto os filhos. Tem gente redescobrindo a riqueza de brincar com o filho. Então, assim, não tem receita para isso, Fernando. Eu acho que a gente poderia ficar aqui fazendo reflexões aí a tarde toda, mas não tem receita para isso, não. Tenho certeza que você o alcançou de alguma forma. O Fernando é uma pessoa muito especial, e tem uma história bonita, intensa, densa e tensa. E como todos nós, tem tantas expectativas. Certamente o que você falou o alcançou de alguma forma. Deixa eu mencionar aqui outras pessoas. Elaine Lopes Araújo, acho que já falamos dela. Regina Assunção. Ailton Cavic, conhece? Ah, meu irmão querido e amado. Karim Ribeiro, Thaís Egas, Luciene Melo, Adriana Munhoz, o Marcos da Hermínia, corroborando aí a sua reflexão. A ciência nos facilita a sair da crise, sem dúvidas, mas a fé nos dá confiança para sair mais rápido de qualquer crise. Perfeito, Marcão. Maria Madalena Dias, Cida Neri, boa tarde, Frei Guilherme, sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Vila Albertina, nossos vizinhos aqui.
E seja Uhum. bem-vindo, senhor Cláudio, a Cida Neri. Obrigado pela presença, Cida. Obrigado, querido. Quem mais está por aqui? Nossa, quanta gente. Elaine, já falei. Luciene, Beth, de Bauru, já falei. A Karen. Madalena. Tá, daqui a pouco eu volto na Madalena, porque tem uma pergunta na fila. Senão quem está na fila vai ficar bravo comigo. Olha a Hilda Nunes. Puxa, estava com vergonha por sentir estas coisas que esse rapaz descreveu. Olha lá, tá vendo? A Lígia, saudades das aulas de teologia suas, Frei Guilherme, na São Judas Tadeu. Ah, você é de lá. Aprendi muitas coisas que estou usando nesta quarentena. Legal. Que Olha quem bom. está aí, Alzirinha. Visita Ah, um de honra. abraço. É honra mesmo. Estará aqui conosco, Alzirinha. Tem outra pergunta aqui do Pedro. Olha, o Pedro está aqui. Ah, vou correr com essas perguntas para poder fazer a pergunta do Pedro. A Beth. Olha o Fernando dizendo, alcançou sim. Que bom, Fernando. Um abraço, querido. O Robson lá do Horto. Concordo com essa análise. O parar, assim como na escrita, faz uma pausa. O ócio criativo melhora o trabalho criativo. Parabéns pela Perfeito. colocação. Perfeito isso que ele falou. A Elaine, boa tarde. Elaine Camargo, Ana Paula Medeiros, Paula Tomi Suzuki. Bem-vinda. Irashaimase, Paula. Deixa eu falar uma outra pergunta, Cláudio, por favor, Sim. aqui. Posso? Claro. É a seguinte, depois já tem duas, uma da Madalena e uma do Pedro. Uma é assim, ó. Boa tarde. Sou Maria Eunice, tenho 2 filhos, um de 11 e outro de 13. Minha filha, Ana Luísa, de 13 anos, está dentro de casa, desde o dia 14 de março. E com o passar do tempo, percebi que ela estava emagrecendo, muito. Perguntei para ela e ela me respondeu que não estava se alimentando por não sentir vontade. Como eu não ficava com eles, nem percebi. Agora estou em casa e forçando ela a comer e sair um pouco para a área para tomar sol. Ela está muito quieta, parece não estar vivendo a realidade. Isso é normal para uma criança que é muito ativa? Meu menino tem comportamento totalmente diferente, não para um minuto. Obrigada, Frei, e ao psicólogo. Antes disso tudo, eles estudavam e faziam judô, curso, jogavam bola. Uau! Ok, vamos lá, Maria Eunice. Difícil para você, imagino, minha querida, mais uma ansiedade dentre tantas que você deve estar vivenciando, essa saúde, né, emocional, essa dinâmica biopsíquica dos seus filhos. Eu fico imaginando, assim, a tua preocupação e a tua angústia, sobretudo com adolescentes, né, um menino de 11 e a menina de 13 anos. Normal, sim, querida Maria Eunice. Eu gostaria de me atrever a te responder isso, fazendo uma leitura de que, assim como nós adultos, essas crianças e esses adolescentes foram abruptamente retirados do seu cotidiano, né, da sua dinâmica de vida. Eles têm um esquema, ele tem um esquema de estudar, dos amigos, dos jogos, das brincadeiras, né, das trocas, das experiências, tudo próprio desta idade. E não tem coisa mais inquietante para um adolescente, todos já fomos e todos já tivemos ou temos nas nossas famílias, do que adolescente se sentir obrigado a apresentar um repertório de palavras ou de comportamentos ou de atitudes como o dos adultos com quem eles estão convivendo. Isso é terrível para um adolescente, né? Ele não é mais criança e também não é um adulto. É uma fase de transição seríssima. Então, claro que você pode, deve pesquisar
observar e pesquisar isto melhor, tendo a oportunidade da sua menina, da sua filha de 13 anos, quanto à alimentação, mas, de novo, são distúrbios plenamente compreensíveis, mais um dos subprodutos da ansiedade. Né? A ansiedade se revela sobre N facetas, né? N facetas. A gente tem sintomas de ansiedade perceptível em pessoas que enxergam perigo em tudo, aquelas que compulsivamente assaltam a geladeira de dia, de noite, e tal hora muitos adultos estão relatando e verbalizando e fazendo brincadeiras com essa situação, alterações de sono, né? Um subproduto seríssimo de ansiedade. Tem gente que tem tensão muscular no dente, né, na boca. Tudo isto tem uma área da psicologia, de psicossomática, a Hermínia Marcos conhece bem isso, trabalham isso com muita profundidade. Isso é muito sério. Tem gente que fica muito ansioso por falar em público, tem gente que tem preocupação em excesso. Nós temos pessoas hoje vivendo, como eu falei de início, minimizando a preocupação que deveria estar tendo, sim, com ele, com a sua família, com os seus amados e com o outro que ele não conhece, e tem outros que têm isto de uma forma exagerada. Então, assim, tudo isso são subprodutos da ansiedade. Tem gente que fica desequilibrado com muita facilidade, isso mais nos adultos, nos adolescentes eles têm outras reações, fica à beira do ataque de nervos por qualquer coisa, né? Tem gente que apresenta inquietações constantes, e aqui eu trago a adolescência, que já é por si inquieto, já são por si mesmo, por si só inquietos. E você imagina você trancar 2 adolescentes em casa. Daqui a pouco o videogame não tem mais novidade, não tem mais o filme que o pai e a mãe quer ver, ele não tem vontade de ver, ele faz a aula que tem que fazer pela internet, que ele não está acostumado a ter esse comportamento tão passivo, né? Eu, que sou um homem de 60 e poucos anos, quando eu comecei a fazer o meu curso à distância de teologia, eu pensei que eu fosse morrer, porque eu queria falar com o professor. Eu precisava falar com o meu colega. Eu queria interromper a aula aqui para falar com o meu professor, lá em Curitiba, né? Depois que eu fui entender que as aulas eram gravadas, para vocês terem uma ideia, né? Eu sou de uma geração, né? Então, assim, eu entendo sim, querida, mas, de novo, procure compensar. Eu sei que você deve estar fazendo isso, com certeza. Compense isso com carinho, com compreensão, né? Com muita conversa. E na medida que você puder, com menos cobranças de comportamentos desejáveis ou adequados, eles não conseguem apresentar essas respostas, eles não têm repertório para isso. O menino de 11 anos, uma menina de 13 anos, não tem, né? Eles estão sentindo falta mesmo de sair de casa, jogar bola, de encontrar as amigas, de encontrar os amigos. Isso é falta. Nós tiramos um pedaço da vida deles. Então, assim, ansiedade e subprodutos de ansiedade são fenômenos muito sérios que muita gente que não tem formação é metido a definir, a decifrar esses conceitos, assim como depressão, que podemos falar depois também, e é tudo muito perigoso isto, né? Então, só quero dizer assim, fazer esse recorte. Adolescente é para ter energia mesmo, é para ser inquieto mesmo, é para ser questionador mesmo, é para ser curioso mesmo. E ficar trancado 20, 30, 40 dias em casa, chega uma hora, em algum momento, essa marcha vai escapar. No caso da sua menina, pode ser que esteja alcançando a sua função alimentar aí. É bom dar uma olhada nisso, se persistir, né, com todo o cuidado, procurar uma orientação médica, um acompanhamento para isso. Então, ouvindo você falando isso agora, especialmente nessa parte final que você falou, eu fico pensando como é importante a gente procurar a informação certa, com a pessoa certa, do jeito certo, no momento certo. A gente está vivendo, nós vamos trazer aqui um médico, vamos trazer aqui um farmacêutico nas lives, porque tem gente,
ensinando gargarejo com vinagre para matar o vírus, né? Exatamente. E aí, nessa questão emocional, por exemplo, né, a gente pode, claro, às vezes por boa intenção, encher essa mãe de conselhos, né, de dicas, faz isso, faz aquilo, com a sua filha, com o seu filho, né? Ok, às vezes na boa intenção, mas é uma coisa muito séria a relação dela de mãe com filha e a vida da filha que está passando um momento especialmente difícil. Então Ótimo. não é hora de gargarejo com água e sal, né? É. Ouvir um profissional, assim, eu acho que é uma oportunidade muito interessante. Mas deixa eu te falar, a Madalena, é daqui da paróquia, ela diz assim, acho que estou travada, sempre fiz artesanato em casa, mas agora travou, não consigo dar continuidade aos trabalhos que eu já tinha começado. Parece que tem outra coisa mais importante para fazer, e não faço nada. Ainda, graças a Deus, ainda consigo rezar. Ela é Eu da falei. Legião de Maria. Que bom, seja bem-vinda, Madalena. Eu falei disso um pouco no início, vou reforçar. De novo, uma quebra de rotina, uma mudança de rotina, né? Antes, você, mesmo tendo outros afazeres, tinha encaixado no seu tempo, né, na sua distribuição de prioridades, o artesanato. De repente, sobrou tempo demais para isto. Isso acontece com todos nós, que somos muito controlados e de um dado momento soltam a gente. Ou o contrário, como a gente está vivendo agora. Quando a gente é muito solto e de repente nos prendem, né? A gente não tem esse treino, Madalena. A gente não é você. Nós não temos esse treino comportamental para de uma hora para outra nos reorganizarmos nas nossas prioridades. Compreendo perfeitamente isso que você está falando. Compreendo perfeitamente isso. Então, é assim, se você conseguir, mesmo que seja um pouco menos, esforce, procure, né? O verbo tem que ser cuidadoso aí. Procure se esforçar para fazer a cada dia um pouquinho mais do artesanato, que me parece que te dá muito prazer fazer, né? Então, é assim, nesse período, uma coisa fundamental é a gente encontrar, de fato, as coisas, falando de atividades, que não só nos preencham, mas que que façam sentido para a gente, que nos dê prazer fazer. Eu falei agora há pouco para o rapaz anterior, e vou repetir. Não faça porque alguém listou que você tem que fazer. Se não está tendo vontade de fazer, se de repente você não tem nem para quem oferecer esse artesanato também, porque não pode vender, segura um pouco, depois você volta a fazer o teu artesanato. Você tem tantas outras coisas para fazer, como você disse, né? Mas é isso, a gente fica, parece que perdido mesmo, a gente fica perdido com tanto tempo disponível, né? Eu entendo isso. A gente fica ansioso, é muita informação, como disse o Frei Guilherme, chegando, e chega de todos os meios, canais, formas e códigos, e isso é um perigo, fora as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas perguntas, vem de fora, vem de amigos pelo WhatsApp, das redes sociais, de família, e a gente parece com uma sensação de ter que ter a obrigação de dar resposta para tudo isso e preencher o nosso tempo e fazer o melhor do tempo. Eu vou, de novo, desmistificar isso um pouco. Não está com vontade de fazer artesanato? Não faz não, Madalena. Dorme, boba. Dorme um pouquinho. Dá um cochilo bom depois do almoço, entendeu? Dá uma relaxada. Depois você vai fazer outra coisa. Tenho certeza que esse artesanato virá a hora que você menos esperar, você vai estar encaixando ele na sua nova rotina aí. De novo, eu vou repetir a minha fala inicial, não tem receita para isso, nós estamos aprendendo, nós e todo o mundo aprendendo. Primeiro a ficar recolhido em casa. Que a vida inteira nós fomos educados para irmos para o mundo. Nós fomos educados desde criança para ir para a escola, desde muito bebezinho, quem mora em cidade grande vai para a creche, vai para a pré-escola, vai para a escola, a mãe arruma balé, arruma futebol, arruma para a criança ficar
fora de casa, não é assim que funciona? O adolescente, assim vai fazer inglês, vai fazer francês, faz alemão, toca violão, né? A gente vai enchendo o tempo das pessoas. Na juventude, a gente faz um curso, joga bola, namora, vai à igreja, quando vai à igreja, né? Mas a gente arruma tempo para fazer um monte de coisa. Encontra os amigos, vai tomar cerveja, tudo isso. É tudo ótimo, faz parte da vida, né? De repente, vem um não. Não é para sair. Não é para sair. Você não tem escola, você não tem trabalho, você não tem igreja, você não tem casa de amigos, casa de parentes. E o que que eu vou fazer com todo esse tempo? Que antes eu nem via que eu preenchia com tanta coisa. E vem a nossa famosa ansiedade aí, né? E ela vem de várias formas. O outro desenho da ansiedade é essa, você perder o senso de prioridades. Muito bem. Mais algumas pessoas chegaram no caminho aí, Dermeval Moraes, Rosa Maria de Sá, a Maria Rosa já estava aqui, Elisandre Caroline Becker, boa tarde, Frei Guilherme e Cláudio, estou aqui com minha comunidade Filhas de São Camilo, as Camilianas, acompanhando, que bom, respostas acertadas. Que bom. Tem a Alzira Gonçalves, oi querida, ela é lá de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul. Opa, onde está o Frei Emerson? Cadê o Frei Emerson, Alzira? Fala para ele que ele devia estar aqui. Luciene Melo, Márcia Leopoldo, Maria Leopoldo, Eliane Comite, não estou conseguindo lidar com a minha síndrome do ninho vazio. Opa. Leandro Vieira. Ah, tem mais uma pergunta aqui, já já eu volto. Ah, o Emerson aqui, achei que ele não tivesse, olha eu pagando a língua, gente. Frei Emerson está aqui também. O Pedro dizendo, puxa, que discussão sensacional. Muita gratidão, ele diz. A Eunice, Cláudio. Muito obrigado, senhor Cláudio, pela explicação. A Maria Madalena, temos que ter paciência conosco mesmo. Escutei o Cláudio falar que fomos obrigados a viver essa situação. Então, isso piora tudo. E isso estou muito triste em ver uma briga política que me deixa irritada demais. A todos, Maria Madalena. A todos, querida. Olha o André, teu sobrinho. Aprendi com o teólogo Ed René Kivitz. Não perco um vídeo dele, André. Ele é maravilhoso. Ele tem um canal, Talmidim. É incrível. Que a alma anda em uma velocidade muito mais lenta que o corpo. Isso me parece enlouquecedor. Mas temos a chance de aprender isso nesse momento. Acho que você foi no bife, como diz o seu tio. Que mais aqui? Obrigado, Cláudio. Se eu for dormir, vou engordar demais, não acha? Ela falando do seu convite, né? Depois ela faz academia, faz dieta. Tem mais um salesiano aqui, Barton, vietnamita, aluno meu. Salve, querido. O Pedro, exatamente, Cláudio. Fomos educados para proatividade. Particularmente, eu sinto que criar uma rotina dentro do confinamento é de grande ajuda. Maria Zenaide, também, Maria Leopoldo. Ok, mas então vamos para a pergunta do Pedro aqui. Deixa eu voltar lá para cima. Ele diz o seguinte. Aqui está uma resposta de YouTube. Olha o Google me ajudando sem eu pedir, Cláudio Amaral. Eu não consigo me livrar dessa moça do Google, gente. Ele diz o seguinte: de que maneira nós, que não somos da área da saúde mental, porém estamos mentalmente saudáveis, podemos reforçar, participar de redes de solidariedade para com os que não estão, por não terem acesso aos mesmos recursos, terapia, trabalho, família? Pedro? Pedro. Ele respondeu na pergunta. Não, ele respondeu belíssimamente na pergunta dele. É isso mesmo, Pedro. Parabéns por isso. Deus me livre de que a humanidade, de que a sociedade dependesse exclusivamente de reflexão ou de orientações do ponto de vista de saúde mental, de saúde emocional, que eu prefiro mais,
de profissionais da área, Deus me livre, a gente é limitado para isso, e você coloca muito bem, pouquíssimos, sobretudo na nossa situação de Brasil, têm acesso a esses profissionais, pouquíssimos. Eu não vou me atrever a dar uma estatística, mas sou psicólogo há 37 anos e sei o que falo. Ainda somos um recurso, como de sorte é toda a medicina também, a área clínica orgânica, um privilégio de poucos, infelizmente. Infelizmente. E ainda Então, tem desculpa, e ainda tem essa questão que já devia ter terminado, acho que diminuiu bastante nesses seus 30 anos, mas ainda está muito presente, né, a falta de informação sobre o que seja a psicologia, qual é esse recurso, e os preconceitos, né, tipo, isso é coisa de louco, né. Eu imagino que há uns 10, 20 anos fosse muito pior, mas ainda é, não é? eu acredito, isso que diminuiu muito. A Hermínia, Marcos, colegas que estão aí, Luciano, podem corroborar com essa resposta. Pela minha experiência, isso diminuiu bastante. Hoje, nós temos, e nisso a mídia, sobretudo a televisão, tem ajudado muito, alguns com desserviço, mas alguns com serviços importantes, sim. E as escolas também, as escolas, mesmo a escola pública, eu vou chutar aí, de uns 15, 20 anos, 18, 15, 20 anos para cá, tem melhorado muito essa atuação conjunta, mais holística, multifuncional, multiprofissional na formação humana, né? Antigamente, quando eu fiz psicologia, inclusive, na década de 80, era de elite. Eu tinha 10 anos. Não precisa falar isso, né? É, era de elite, sim. Era sim. Me lembro quando eu fui fazer essa faculdade, eu trabalhava antes na área de eletrônica, eu fiz técnica eletrônica antes de fazer psicologia. Pelo custo também? Era especialmente Era caro? muito caro, só tinha cursos diurnos, quase não tinha escola pública, só a USP, no meu caso, a USP em São Paulo. E não era o meu caso, não tinha esse privilégio de só estudar, tinha que trabalhar. E aí eu morava em São José dos Campos, estudava em Mogi das Cruzes, depois que eu fui para São Paulo fazer especialização. Mas, enfim, é um outro momento. A ciência é ciência, ela está aí, né, também evoluindo, ela também vai se integrando, vai se ajustando, vai se moldando, vai adequando a sua linguagem, o seu approach, né? A linguagem da psicologia hoje, na minha percepção, para o bem e para o mal, ela é muito mais fácil, muito mais inteligível. Vou repetir, para o bem e para o mal, porque por conta disso também cai nessa armadilha que você citou agora há pouco, de muitos psicologismos. Nós temos muitos psicologismos, muitos achismos, né? Isso é um perigo, né? Todo mundo achando que diagnostica tudo quanto é doença psicológica, confundindo papéis e responsabilidades. Mas eu estava respondendo ao Pedro quando a gente derivou. Eu quero fechar essa resposta. Pedro, você respondeu na sua pergunta, querido. Eu acho, sim, um papel que todos temos, viu? Todos temos, sim, sobretudo nós que tivemos. E não precisa ser psicólogo para isso, não, viu? Psicólogo, psiquiatra, não precisa ter formação técnica na área para isso, não. Conheço pessoas, do ponto de vista humano, muito preparadas em outras áreas. Conheço gente da área de engenharia, né? Trabalhou comigo durante muitos anos na área de gestão, na área de economia, de administração, altamente capacitados a trabalhar com grupos de desenvolvimento humano, de dar apoio, trabalhar com aconselhamento. Hoje o mundo está cheio de ferramentas aí, né? Além do coaching, que virou moda nesse país e no mundo, o counseling, que o querido Frei Alfredo, inclusive, é um dos profissionais atuais dessa área, um sacerdote,
né, de tantos anos, que foi buscar uma formação humana e de desenvolvimento. São todos ferramentas. E, de novo, vou dizer, não precisa nem ter isto. Se você tiver uma inteligência emocional, uma, aspas aí, uma saúde humana e mental estabelecida, equilibrada, e sentir que você pode contribuir, né, com a dor do amigo, do irmão, sobretudo nas igrejas, né, eu vejo vejo muitas pessoas trabalhando com dores, com angústias, dentro de grupos de igrejas, com muita competência. Algumas de forma um pouco perigosas, porque ultrapassam fronteiras que eles não têm domínio ferramental específico para trabalhar. Aí é hora de ter humildade e encaminhar para quem tem competência para fazer, né, Hermínia? Mas, assim, tem muita gente muito boa que pode ajudar. Não tem nada melhor, e nada mais construtivo do que um amigo, uma amiga que saiba te escutar, né? E tem gente que sabe escutar. O Frei Guilherme sabe, os meus amigos aí da CMC já estão cansados de me ouvir insistir numa tecla, que a gente aprende desde criança, em casa e mesmo nas escolas, a ouvir. Como se a gente precisasse aprender a ouvir. Se você não é surdo, você ouve. Mas pouquíssimas pessoas e pouquíssimas formações, inclusive na área de humanas, nos ensinam a escutar. Escutar implica em parar, em dar tempo para o outro, em dedicar um tempo para o outro, em olhar através do olhar do outro. Claro que um psicólogo tem ferramental para isto, evidente que sim. Um psiquiatra, outros profissionais correlatos. Mas eu conheço muitas pessoas, Pedro, que assim como você, tenho certeza que tem ajudado e pode ajudar muita gente, sobretudo neste momento que nós estamos vivendo, viu? Tem pessoas, na minha opinião, desperdiçando muitas vezes oportunidades. Eu acho uma delícia receber coisas de brincadeiras pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a gente brinca, a gente dá risada, a gente troca coisas, mas eu acho que esta geração de agora, não sei quem vai ensiná-los, não sei nem se a psicologia tem ferramental para isto. Eu tenho sentido que com o enclausuramento, né, esse cluster que virou essa relação fechada das pessoas com seu aparelho, com seu celular, com seu equipamento na rede social, a coisa que o pouquinho que a humanidade tinha de saber escutar o outro está se perdendo, porque a gente quer falar, a gente quer escrever, a gente quer falar. Eu, às vezes, me pego brincando com o Frei Guilherme, com outros amigos mais próximos. Você leu o que eu escrevi? Não foi, Guilherme? Fiz isso ontem com ele, inclusive. Não, como assim? Volta lá, por favor, no WhatsApp. Porque eu percebi que ele passou, ele leu, claro que ele leu, mas ele não prestou atenção no que eu escrevi, que é a escuta virtual. Essa escuta virtual eu não vejo ninguém ensinando. Se tiver alguém ensinando, vocês me mostrem o curso que eu quero encaminhar algumas pessoas para lá. Tá bom? Muito obrigado, Cláudio. Olha, deixa eu fazer uma coisa. Pergunta ao Fabrício se ele está aí ainda. Ele é o nosso consultor para as questões técnicas, é o cara que manja de tudo aí. Só para saber se no Facebook também o limite é de 1 hora da live, que eu sei que no Instagram é. No Facebook já chegamos. É que estamos fazendo. Então, só me dá um toque aí, Fabrício, por favor. Porque nós temos ainda pelo menos 4 perguntas, eu não sei se vamos fazer todas, por isso eu pergunto. Mais uma, Cláudio. Mas só uma questão. Eu me comprometo, por favor, as pessoas que encaminharam perguntas ao Frei Guilherme, que ele tenha as perguntas por escrito e eu me comprometo em respondê-las. Me passem o endereço. Muito obrigado. Eu respondo todas. Legal. Você fez menção agora há pouco que iria tocar nesse assunto, que é um dos assuntos talvez de
no bojo da sua reflexão, esse assunto está presente, né? Que é a questão, a Elaine pergunta, ansiedade e medo estão sempre associados? Ela pergunta. Sim, parabéns. Outra pergunta já respondida na pergunta. Sim, Elaine, né? Sim. Elaine. Né? O medo, Elaine, é a resposta emocional que nós temos a uma ameaça iminente, né? Ou concreta, real ou percebida. Esse é o medo, de alguma coisa concreta ou iminente. Você tem medo. Você só tem medo de algo que ou na sua história de vida te causou esse trauma, né, Frei Guilherme? Lá atrás, né? Cada vez que você vê um objeto, como o Frei Guilherme não pode ver uma barata, por exemplo, isso é o medo, é o pavor, é o medo, né? A ansiedade é um outro fenômeno, né? É um outro desencadeador emocional, ela é a antecipação de uma ameaça futura. Isso que é a ansiedade, né? Assim, essa coisa de que a gente tem o anseio de, ou a ânsia de, porque a gente tem o desejo de, ou o pavor de, ou o medo de. A ansiedade se configura aí, né? Por isso que as pessoas ficam ansiosas para falar em público, ficam ansiosas com o casamento, ainda não viveu o casamento, ainda não chegou a hora de falar em público, mas eu já estou sofrendo com isso, né? Então, hoje nós estamos vivendo, sim, parabéns por essa pergunta, um misto de ansiedade e medo. Medo do desconhecido. Porque se o medo é de algo real e concreto, nós estamos desenvolvendo com tanta informação ou desinformação, ou com dados concretos, basta ligar a TV 24 horas por dia. A gente assiste pessoas morrendo. Isso nos dá medo. A palavra é medo, é pavor, né? A gente quer se preservar. E aonde vai dar isso? Até onde nós vamos viver assim? Até quando eu não vou trabalhar? Até quando eu não posso sair na rua? Isso ninguém tem essa resposta. Isso te deixa ansioso, porque você não consegue concretizar isto. Isto que é a ansiedade, né? Tá bom? Vamos continuar lendo aqui. Caramba, o povo participou bastante aqui. A Hilda diz assim, Cláudio e Frei, como lidar com as informações desencontradas? Como expor sem ser rude? Pois como estamos todos ansiosos, a flor da pele, né? Olha, eu prometi a mim mesmo que eu não discuto esse tema tratando em caixa, como eu digo, em box de situações. Eu não vou fazer isso porque eu não quero entrar em dilemas aqui, que não é espaço para isso. Mas eu quero falar dessa questão que você levanta. O crivo, o filtro daquilo que eu vejo, daquilo que eu leio, ou de quem eu quero ler e de quem eu quero escutar, é meu. Quem é dono do controle remoto da minha televisão sou eu. Quem é dono deste dedinho para bloquear ou silenciar, que seja por 30 dias. Se você gosta muito da pessoa, já fiz isso, né? Eu silencio, eu não quero ver mais. Porque se eu insistir numa discussão, eu vou acabar comprometendo essa relação. Então, informações contraditórias, divididas, eu vou falar de novo, como eu disse no começo. As coisas precisam fazer sentido para você, meu querido e minha querida. O que você ouve, que você recebe de informação ou de formação, precisa te responder de alguma forma. Ou a sua ansiedade, ou as suas inquietudes, ou as suas perguntas mesmo. Então, se você ficar ouvindo de um lado uma questão, ouvindo outra, e não perceber que muitas vezes você, como ouvinte, está sendo, sem perceber,
um meio de campo para fomentar essa dualidade, este conflito, é isso que eles querem. Então, preste atenção nisso. A que você está se sujeitando? Eu não dou plateia, não dou palco, não dou plateia, não bato palma para louco, louco nesse sentido, né? Aspas aí, que fazem questão do contraditório. Eu adoro o contraditório numa discussão. Ele é fundamental para que a gente cresça. Mas numa situação em que o mundo todo, só para dar um exemplo do isolamento, o mundo todo, todos os principais cientistas do mundo todo, volto a dizer, isso não escolheu país, não escolheu nível socioeconômico, recomenda que nós caminhemos por aqui. Por quê que eu vou acreditar que eu tenho que fazer o caminho contrário? Não vou fazer, isso não faz sentido para mim. Tenho amor à minha vida, à minha família, às pessoas que eu amo. Uma questão de responsabilidade. Eu falei isso de início e vou falar. Sei que nós temos aí uma audiência e internautas aí queridos, muitos de igreja, de comunidades, sem falar de religiosidade aqui, de várias religiões, igrejas aqui presentes, mas eu quero me dirigir a você, que antes de ter uma responsabilidade cristã, tem uma responsabilidade cidadã. Vamos entender isso de uma vez por todas, senão nós vamos ficar doidinho mesmo. A palavra é essa, que essa pessoa perguntou, tá bom? Não entre nesse jogo, não entre nisso. Conselho saudável. Maria Selma, daqui da paróquia também, ela apenas faz alguns comentários, que ontem de manhã ela estava bem, fui pegar os medicamentos do meu marido no posto de saúde, que ela não podia ir no hospital, ela sempre explica tudo direitinho, a Selma. Ela amanheceu uma forte gripe, opa, sem vontade de fazer nada, sem vontade de comer. Cuidado, querida. Depois você me liga para falarmos mais, tá bom, Selma? O João Geraldo Lima, acho que você o conhece, né? Meu amigo, vocês acreditam que toda essa pandemia que estamos vivendo fará com que as pessoas revejam suas atitudes e talvez possamos sair disso tudo melhor como seres humanos? Quer responder? Eu vou responder, eu tenho a resposta. Manda. Querido João Geraldo. Hoje estamos ouvindo você. Querido João Geraldo. E escutando você. Querido João Geraldo Lima e sua esposa queridíssima Patrícia Lima, amigos de longa data, de São Paulo, atualmente moram em Dayatuba. Sim, querido, eu disse no início e vou repetir, toda e qualquer crise é uma singular oportunidade de aprendizado. Toda. Falei das crises individuais, institucionais, bipessoais, plurais, toda. Se você passou por uma crise na vida e dela não extraiu nenhum aprendizado, você não viveu esta crise. Viu? Crise da adolescência, de casamento, de igreja, crise de fé, de trabalho, de amizade. É para isso que servem as crises, para nos trazerem lições, né? Então, João, querido, eu tenho refletido muito nisso, sim, querido, eu e tantas outras pessoas. Esta pandemia pode nos ensinar, ou deve estar nos ensinando. Eu até anotei 3 pontos principais aqui, parece que eu combinei com você essa pergunta, né? Eu vou seguir na minha ordem aqui da minha cola. Primeira delas, João, que eu anotei, sim, que nós estamos tendo a oportunidade singular de reavaliarmos as nossas fortalezas e as nossas fraquezas, em todos os ângulos, sentidos e aspectos da nossa vida. De sociedade, estou dizendo, de família, de trabalho, no plano individual, né? Nós estamos
aprendendo, eu tenho ouvido de pessoas, esses dias eu vi uma senhorinha falando na televisão, fiquei muito tocado, que a repórter perguntou o que ela está aprendendo com essa pandemia, uma senhora de um lugar muito simples, no Rio de Janeiro, e ela respondeu, eu aprendi uma palavra que todo mundo falava, eu não sabia o que era, mas agora eu já sei, eu aprendi a ter empatia. Eu não preciso dizer ao Frei Guilherme, que me conhece há algum tempo, isso me tocou profundamente, né? Porque são termos, são palavras que para a gente que tem acesso à informação, à formação, parecem tão automáticas falar de empatia, né? Falar de resiliência, né? Falar de flexibilidade. A gente tem que achar o código, meus queridos, né? Então, mas um dos subprodutos é esse, João. Tenho certeza, eu te conheço profundamente. Você é um cara profundamente empático. Mas tenho certeza que tem achado ainda espaço para desenvolver o sentimento, a atitude, o comportamento de empatia. Porque empatia é uma coisa muito perigosa, é maravilhosa, mas é perigosa, eu sempre falo. Quando a empatia fica só no sentimento e na sensação, ela é tão somente, pode ser, tão somente apenas um sentimento nobre. Ah, eu estou me condoendo, eu me coloco no lugar do outro. Isso é um sentimento nobríssimo. A pergunta que eu faço, o Frei Guilherme me conhece, quando alguém me fala, me coloquei tanto no lugar daquela pessoa, eu falo, e o que você fez depois disso? De concreto. Porque se tem empatia, o sobrenome da empatia é solidariedade. Viu? Ninguém é solidário sem ter empatia, e ninguém é empático sem ser solidário. Essas coisas não existem separadamente. Viu? Solidariedade sem empatia é esmola. Você está dando o que sobra do seu tempo, do seu dinheiro. Tem valor? Ajuda, mas não te faz crescer. Então, eu tenho esperança, João e grupo, que a gente aprenda cada vez mais o valor de sermos solidários. A gente está descobrindo, por incrível que pareça, eu anotei aqui na minha colinha, eu tenho visto muito depoimento, eu tenho visto, e vocês também, claro, na realidade, no universo de vocês, pessoas descobrindo o valor de um abraço, que era uma coisa tão mecânica até 30 dias atrás. Alguns até dados de má vontade, mas eram dados. E o beijo, então? E os beijos, que nós latinos amamos, tá? A gente não se contenta em pegar na mão ou fazer uma reverência, como fazem os orientais. A gente quer tocar, a gente precisa sentir o outro. Maravilhoso isso, né? Eu acho maravilhoso. Eu sou uma pessoa extremamente tocadora. Todo mundo me conhece, sabe que eu beijo, eu abraço, eu toco, eu choro, eu ponho a mão, né? Neto de italiano, não posso ser diferente. A gente está sentindo saudade disso. O valor de um abraço, do beijo. E pasmem, João Geraldo. Essa pandemia, Frei Guilherme, veio nos despertar para um valor tão ou quase imperceptível. O valor do olhar. Só de olhar. Eu tenho ouvido pessoas falando, estou com tanta vontade de te ver pelo vídeo, ver pela imagem, mas eu quero te ver. Eu mesmo. O Frei Guilherme falou que o André está aí, não vejo as minhas sobrinhas netas queridas, Isabela e Mariana, há mais de 30 dias. Eu não quero só falar com elas, só pelo vídeo. Eu estou morrendo de saudade de vê-las, de olhar para elas, né? Então, queridos, não sei se a gente está indo para o encerramento, mas eu entendo sim, João, que se a nossa humanidade, a nossa sociedade extrair, todos nós, eu sobretudo, extrairmos desse período o significado efetivo do que é viver em sociedade, em fraternidade, palavras lindas que a gente repete
conceitos maravilhosos que a gente prega nas nossas igrejas, nas nossas empresas. Comunidade, né? Que a própria palavra já diz, comum unidade, né? A gente está sentindo falta disso, né? Então, assim, e a gente fazia isso tudo no automático. Todos nós, eu inclusive, né? Então, assim, eu acredito sim, João, que podemos sair melhor. Ou não, né? Ou não. A humanidade já passou por outras epidemias de grande portes, né? Eu já andei lendo, essa pandemia me levou a buscar um pouco mais da história, e eu tenho lido também algumas reflexões de alguns estudiosos dizendo que se nós não aprendermos de novo com o Covid-19, o que nós não aprendemos com a gripe espanhola, com ebola, com a H1N1 e com tantas outras epidemias, com as guerras devidamente. Hoje nós vivemos uma guerra diferente, mas com a guerra, com a Primeira e com a Segunda Guerra, e com tantas outras guerras menores, né, que a gente é deflagrado ou deflagra todos os dias, a gente vai ter muito problema para construir o futuro dos nossos filhos e netos. Então, assim, você que está aí nos ouvindo, que é pai, que é mãe, paciência um pouquinho mais, cuida do seu ninho, sim, cuida do seu filho, sua filha, dos seus netos, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, né? Cuide de quem te cuidou, né? Seja grato de quem te criou, né? Ame quem te ame e você estará já praticando silenciosamente na sua casa um dos maiores exercícios que essa pandemia está nos trazendo. É isso que eu penso. Amanhã nós teremos uma contribuição de um filósofo e farmacêutico, e ele, num dos assuntos que ele vai tratar é justamente a comparação dessa epidemia, dessa pandemia, com outras que nós já vivemos, e talvez ele resgate esse aspecto que você está ensaiando aí, que pode nos ajudar muito, saber se estamos aprendendo, né? Hoje eu falei com duas pessoas, foi assim, uma ligação uma atrás da outra, com um italiano e um grego. E os dois me disseram, coincidentemente, o assunto nem era esse, as ligações tinham um escopo completamente diferente, nada a ver, mas os dois, coincidentemente, tratando do assunto, me disseram a mesma coisa. Por que vocês não fizeram o que tinha que fazer? Tem a ver com o aprendizado. A Grécia e a Itália, o cara quando me falou isso, é um padre, ele vai também fazer live conosco, um biblista, não sei ainda como é que nós vamos resolver o problema da língua aqui na hora, para traduzir, mas ele disse, poxa, nós fizemos a mesma coisa que vocês, cometemos o mesmo erro que vocês estão cometendo agora, vocês não aprenderam? Né? Enfim, então, Cláudio, vamos para o encerramento, mas eu queria apenas ler os comentários, talvez tenha algumas perguntas aqui, aí como você falou, eu te mando depois. Mas eu vou ler os comentários aqui que nós temos no grupo e aí encerramos. A Solange Actum está aqui. Cláudio maravilhoso, tanta sabedoria, amo muito. Querida amiga, um beijo, Solange. O Robson Soares, o Robson, lá do Horto, entregando que está no grupo de risco. Aquela hora que nós falamos da idade. Ô Robson, para com isso, rapaz, que brincadeira sem graça, gente. Hermínia, o preconceito vem diminuindo. Sobre aquela questão, né, da psicologia. Sim. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Por isso é fundamental contarmos com pessoas fora da área da saúde mental que tenham uma visão empática e de cuidado com o outro. Todos, independente da área da atuação, podem e devem ouvir generosamente e acolher. A Ana Maria, grande amiga, depois dessa aprovação, com certeza irei me dedicar a ajudar mais as pessoas com problemas de ansiedade. Estou passando por isso, é terrível. Haverá necessidade do tratamento do pós-trauma para todos nós. Obrigado mesmo, pelos esclarecimentos. Perfeito. Qual é o nome dessa pessoa? É a Ana Maria. Perfeito, grande Ana amiga Maria. lá do Horto, Ana Maria Laino. Também concordo com isso. Adora Assis, que maravilha de live. Obrigada, Frei Guilherme, Cláudio, por tudo, está sendo ótimo.
O Marcão, de novo, sinto que ainda falta ao ser humano perceber que, assim como o físico tem solução de continuidade, o mental também. E precisamos ter a confiança de buscar ajuda com um profissional com competência para tal. É isso aí. Isso mesmo, Marcão. A Lígia Maria Martins Monte. Verdade, Cláudio. Temos em vários locais em São Paulo, fazemos parte do grupo de escuta, com formação em escutatória. Eu queria falar sobre isso. Eu li isso agora há pouco aqui. Eu conheço, sim, não fiz esse curso, mas eu tenho referências de pessoas também que fizeram, Lígia, esse curso com o Frei Hipólito, na Igreja São Luís, na Avenida Paulista. Eu tinha sala e consultório ali na Paulista, e até por conta de eu falar muito desse ouvir e escutar, há algum tempo me falaram desse curso. Fica aí uma dica para quem mora em São Paulo, né, buscar esta formação fundamental, sobretudo para líderes de comunidades aí, para todo mundo, mas para líderes de comunidades, religiosos, enfim. E ela complementa, dizendo depois lá embaixo, neste momento podemos receber ligações de pessoas encaminhadas para nós para escuta. Eu faço isso nesse momento da pandemia. Que maravilha. O Pedro, concorda em número, gênero e grau. Acredito que falar é prata, escutar é ouro. Muita gratidão. Obrigado por estarem dedicando o tempo de vocês a essa contribuição para a humanidade. O Fabrício avisando que sim, podemos continuar, já continuamos, estamos aqui inteiros. A Lígia se coloca à disposição, vocês veem aí no comentário o contato dela, ela complementa essas informações. Que bom, ela também agradece, a Karen agradece pela live, e eu agradeço muitíssimo, Cláudio, pela sua amizade, mais uma vez, generosamente concretizada num gesto tão bonito, tão fraterno. Muito obrigado. Você alcançou muita gente, me alcançou pessoalmente, de muitas formas, mais uma vez, para variar, e certamente alcançou muita gente aqui também, que está escutando a gente. Muito obrigado, viu? Que bom. Um abraço a todos, um abraço, um beijo carinhoso a todos e todas aí. Continuem firmes, fiquem em casa, viu? Fiquem em casa, é o que podemos e devemos fazer, né? Se Deus quiser, logo sairemos dessa difícil fase que estamos todos atravessando. Estamos juntos, não tem ninguém sozinho nessa, né? É isso aí. E fiquem atentos aí no Facebook da paróquia, continuaremos essa série de lives todos os dias, a maioria vai ser às 15 horas, mas tem algumas que vão ser às 16, tem algumas que vão ser às 10 da manhã, então fiquem atentos aí com a programação. Amanhã é às 15 horas, estará aqui conosco o Frei Rogério, muitos aqui já o conhecem, ele é frade franciscano, filósofo, mestre em filosofia e farmacêutico, então ele tem aportes interessantes a dar sobre diversos aspectos, mas amanhã o convite que eu fiz é especialmente para falar de um lado técnico em questão de medicamento, cura desta e de outras pandemias, porque a gente pergunta o que é vacina, como é que faz uma vacina, por que não tem um remédio para esse vírus, se tem remédio para H1N1, etc. Então nada como a gente falar, como falávamos há pouco, com a pessoa certa, do jeito certo, sobre o assunto certo. Então amanhã todos convidados às 15 horas para mais uma experiência dessa aqui, tá bom? Ok. Um abraço. Um abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela companhia.